Bom dia. Bom dia. Seu nome completo? Renato Cardoso do Carmo. Seu Renato, hoje é seu interrogatório. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu vou lhe fazer. Ele é garantido pela Constituição, inciso 53, do artigo 5º da Constituição Federal de 88, o direito de permanecer em silêncio, e o seu silêncio não irá prejudicar a sua defesa, correto? Correto. Irei qualificar o senhor. Brasileiro, nasceu em que local? Belém, do Pará. Quantos anos o senhor tem? 41 anos. Seu estado civil, casado, solteiro, união estável, viúvo? Solteiro. Tem filhos? 2. Qual a idade dos seus filhos? Tenho uma de 19 e uma de 12. Sua profissão? No momento eu sou tecnólogo em marketing. E a sua idade, o senhor já falou? Qual o dia e mês e ano do seu nascimento? Dia 5/9 de 81. Nome do seu pai? Raimundo Nonato do Carmo. De sua mãe? Maria Oneide Cardoso de Brito. Seu endereço residencial? No momento eu não tenho endereço fixo porque a nossa casa de lá de Marituba, ela foi vendida porque nós estávamos sendo ameaçados pelo tráfico. Mas o senhor tem um paradeiro? Não, no momento eu estou sem casa. Sim, mas está morando onde? Na rua? No CRECAM. O CRECAM é o quê? É o presídio. Ah, o senhor está no presídio Sim, atualmente? eu estou na condição de custodiado. O senhor é eleitor, vota? Sim. Está ciente dos fatos que irá depor? Sim, senhora. Tem advogado? Sim. Qual o nome do seu advogado? Dr. Augusto Barata. O senhor já conversou com ele? Sim, senhora. O senhor irá responder as perguntas que eu irei lhe fazer ou prefere usar o seu direito constitucional de permanecer em silêncio? Responder. O senhor praticou este crime? Não, senhora. O que aconteceu no dia do fato que envolveu o senhor nessa situação? Até agora eu não entendo o porquê eles estão me acusando, porque eu sempre fiz o meu serviço normalmente. No dia do fato, o senhor estava em que local? Estava na minha casa dormindo. O dia todo? Não, à noite. À noite. E o senhor trabalhou durante o dia? Como é que foi seu dia? O meu dia o dia anterior ao fato foi conturbado, que a minha filha ela tá sofrendo de problema no olho. Aí eu levei ela para o hospital lá no Divina Providência e vim com ela 11 horas da noite de lá do Divina Providência em Marituba e depois disso fui me recolher para dormir em casa. E porque no outro dia eu estava pegando serviço no quartel. O senhor era militar? Sim, senhora. O senhor tirava serviço em que local? Na Rotan. O senhor... Então, no dia do fato, o senhor estava na sua casa dormindo? Sim, senhora. Na companhia de quem? Minha esposa, na época, Maria do Socorro Moreira Maciel e minhas 2 filhas. E o senhor tomou conhecimento do que tinha acontecido? Qual foi o dia? Eu tomei conhecimento no dia seguinte, que eu estava na viatura, patrulhando na área de Icoraci, quando começou a dar no jornal que tinha acontecido um fato e que pessoas estavam dizendo que era policial da Rotan. Aí o meu comandante, Coronel Nil, na época, ligou para mim e perguntou se eu tinha alguma coisa a ver. Eu disse que não, eu estava de serviço. Inclusive a nossa viatura foi lá para o Hospital Metropolitano fazer a vigilância para que não entrasse ninguém e viesse terminar de matar uma das vítimas que sobreviveu. E a gente ficou lá o dia todo até foi rendido a nossa guarnição para que ninguém viesse terminar o serviço que começaram lá em Santa Isabel. O senhor conhecia alguma das vítimas? Não, senhora. Tinha contato com elas? Nunca vi. E os outros acusados, o senhor os conhecia? Alguns acusados que falaram aí, o Canê, o Licão e o Alci, eu já tinha ouvido falar deles porque eu era um policial atuante na área, que eles se metiam com coisas erradas lá na área de Ananindeua. Inclusive eu já tinha abordado o Lourinho, que a minha viatura quando estava lá em Ananindeua, a gente às vezes adentrava a orar para fazer o patrulhamento lá, e eu já tinha abordado o Lourinho, só que ele estava sem nada e a gente liberou ele. Você está falando das vítimas, né? Não. Do acusado. Dos que são acusados. Das vítimas eu nunca tive contato com elas. O senhor chegou a prestar depoimento perante a autoridade policial? Eu cheguei a prestar depoimento. O senhor leu o seu depoimento? Já li.
Não, na época, o senhor leu o seu depoimento? Li. O senhor confirma seu depoimento prestado tanto em juízo? Confirmo. E o seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o senhor confirma? Confirmo. O senhor... As testemunhas arroladas, tanto pela denúncia quanto pelo Ministério Público, aliás, as testemunhas arroladas tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, o senhor as conhece? Não. Tem alguma coisa a alegar contra as mesmas? Não, senhora. O senhor sabe quem foi o autor deste crime? Os autores? Autores? Segundo levantamentos, era uma guerra entre facções criminosas no horário por domínio do tráfico. O senhor trabalhava na época em Santa Isabel, no município de Santa Nunca Isabel? trabalhei em Santa Isabel. Conhece a testemunha que depois aqui prestou depoimento? Não, Senhora senhora. Raimunda Moraes Sobral? Não, senhora, nunca vi ela. viu? Já tinha contato com ela? Já tinha tido algum contato? Nunca tive contato nenhum com ninguém, com elas. Tem mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer em sua defesa? Sim. Eu gostaria de falar que não é a primeira vez que eu sou acusado de crimes naquelas áreas, Marituba, Ananindeua, Júlia Cefé, Cidade Nova, porque a gente atuava como um braço forte do Estado para combater a criminalidade. E aí, quando a gente faz isso, a gente sofre penas gravíssimas, porque eu morava do lado da criminalidade, e eu nunca aceitei isso. E quando eu estava em Santana do Araguaia, hospedado no Hotel Cascatas, mataram um tal de Grosso, lá em Ananindeua, e apareceu na televisão que tinha sido eu, a família dos pessoal que era o rival desse pessoal que morreram lá em Santa Isabel, que era um grupo de extermínio. Eles tinham 2 grupos de extermínio que brigavam entre si, e botaram meu nome. Eu fui chamado para esclarecer o fato lá em Ananindeua, e aí eu apresentei minha escala de serviço, saiu no jornal, tudo, e foi resolvido. Outra situação que aconteceu foi sobre o Queroba, o apelido deles, do irmão dela. Ele foi morto em Ananindeua, aí eles de novo denunciaram o meu nome, saiu na imprensa e tudo. A minha imagem estava ficando desgastada pelo tráfico de drogas que as pessoas faziam e tentavam tirar eu de circulação de lá do Orá. O senhor já foi preso, então, processado criminalmente, fora este crime? Nunca. Eu fui a júri eu já enfrentei 3 júris populares. Todos 3 eu fui absolvido. Não, sim, então você já foi preso e processado. Não, senhora, eu fui preso por essa situação, depois... E os outros, se o senhor foi a júri, então o senhor foi processado. Sim, senhora, depois vieram 3 júris populares, um inclusive desse Queroba, que eu fui absolvido, que eles falaram que tinha sido eu. Bom, era o que no que se refere às minhas perguntas, aos meus questionamentos, era o que eu tinha de dúvida. Passo a palavra ao Ministério Público, em seguida à Defesa. E caso os senhores jurados desejem fazer pergunta ao réu, iremos também, nos termos do artigo 473, parágrafo 2º, passar a palavra a vossas excelências. Pois não. Bom dia, senhor Renato. Bom dia, senhor. Hoje o senhor ostenta fisicamente ser uma pessoa jovem. A época do fato, o senhor tinha quantos anos? 2011? 2011 eu tinha exatamente 29 anos. 29 anos. O senhor ainda continua hoje, embora preso, nas fileiras da Polícia Militar? Não, senhor. Certo. Se a defesa, embora ainda há pouco tenha feito uma pergunta de ordem subjetiva para a testemunha, dizendo como é que ela se sentiria se tivesse sido presa há 11 anos, ou seja, de forma subjetiva, então se o doutor Barata entender que a minha pergunta também é subjetiva, fica à vontade de pedir o indeferimento, correto? Fique à vontade. Deixa eu lhe perguntar no caso, Renato, a narrativa desses mais de 5, 6 volumes, realmente, como o senhor falou ainda há pouco, o processo, ele envolve assim muito nesses grupos de extermínio, aí eu estou lhe dando essa oportunidade, qual é que o senhor tem a atribuir isso? O fato de eu ser atuante na área de Ananindeua, Marituba e adjacências, como forma de braço do Estado para oprimir a criminalidade. Certo. E aí a criminalidade se uniu contra a minha pessoa. Pois não. A última pergunta é a seguinte, que se entender como subjetiva, que pode interferir, não tem problema. A última pergunta é a seguinte.
Quando a meritíssima juíza perguntou para o senhor, se o senhor, no caso, tem outros crimes, enfim, está preso por isso, aí o senhor respondeu não, já fui, inclusive, no júri do Queiroba, e já foi até absolvido em 3, não foi isso que o senhor falou? 3 anos. Sim, senhor. Tá. Então a pergunta é a seguinte: o senhor, como, no caso, atuante, como o senhor falou, da Polícia Militar, o senhor entende que, para fins, no caso, de levar uma pessoa, como o senhor foi absolvido no julgamento, é muito difícil para uma polícia civil realmente encontrar provas, e por isso que as pessoas são absolvidas, dada a maneira como os crimes são cometidos, inclusive este aqui, numa madrugada, dentro de uma casa, a ermo, lá em Santa Isabel. O senhor atribui essa dificuldade mesmo, da forma como os milicianos, vamos assim dizer, matam? Bom, nós, inclusive, o nosso objetivo era coibir qualquer tipo de crime, inclusive de milicianos, porque nós sabemos que as pessoas, elas têm o livre-arbítrio, mas só que elas podem fazer desse livre-arbítrio uma coisa errada. Inclusive, os próprios milicianos nós combatíamos. E o senhor sabe, como ex-policial, a dificuldade que é, não é isso? Encontrar provas contra o miliciano, correto? Quando a polícia quer, ela encontra. Certo. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, Excelência. Bom, Renato, você já falou que sempre foi atuante, já falou que respondeu a alguns processos criminais por homicídio de competência do Tribunal do Júri e foi absolvido, como o Dr. Edson bem colocou. A gente realmente vê que a Polícia Civil, ela deixa muito a desejar no seu trabalho. Mas eu quero perguntar para você o seguinte: foi apreendida, melhor dizendo, alguma arma de sua propriedade por ocasião deste fato? Sim, senhor. Que arma foi essa? Calibre? Revólver calibre 38 especial. E foi apreendida esta arma em que lugar? No local do fato? Em outro lugar? Que dia? Como foi que aconteceu essa prisão? Essa apreensão, melhor dizendo, da arma? Essa apreensão foi feita dia 5 de setembro de 2011, no dia do meu aniversário, que eu estava comemorando o meu aniversário, e foi o momento em que a Polícia Civil, a Divisão de Homicídios, sob o comando do delegado Gilvando Furtado, eles adentraram depois das 6 horas, a coisa que é ilegal, na minha casa, e apreenderam o meu revólver, que eu estava portando com ele, revólver legalizado. Ou seja, 9 dias depois do crime. 9 dias depois deste fato, com uma ordem judicial, a Polícia Civil ingressou no teu imóvel, apreendeu esta arma. Você teve algum momento, algum acesso a este laudo que foi feito na sua arma? Sim, senhor. Você lembra que projétil foi dado como tendo sido disparado da sua arma? A minha arma era 38, então, em tese, teria sido feito um disparo com projétil 38, e eu li o laudo também que a maioria dos disparos era de projétil de arma de grosso calibre, de caça, calibre 12. Foram apreendidas armas de grosso calibre, tipo 12? Não, senhor, não foi nem apreendido calibre 12 e nem juntado os estojos na área do local de crime. Você teve acesso às informações do calibre da arma aliás, o calibre do projétil que teria saído da sua arma? Sim, eu li e percebi que tinha um erro crasso, um erro gravíssimo no laudo balístico. Ele dizia que a munição que tinha saído era munição de 357 ou 38, que estava alojado na cabeça de 2 das vítimas. E essa munição, ela tinha saído de uma dessas 2 armas. No entanto,
A gramatura da arma do projétil, ele dava conta que era um projétil de 8 gramas. E esse projétil de 8 gramas, eu posso falar porque eu fiz vários cursos na área operacional, inclusive de balística, ele faz jus a uma arma de calibre 9 milímetros. Você está querendo dizer para nós que o projétil que foi encontrado no corpo de 2 das vítimas, cujo peso 8 gramas, que foi dito que era da sua arma 38, não confere, porque 8 gramas equivale ao cartucho de uma arma de 9 milímetros, é isso? Sim, senhor. A do 38 e do Magnum 357, ele equivale a 10,2 gramas, muito maior, ou seja, 2 gramas a mais do que o 9 milímetros. E a sua arma era toda legalizada? Toda legalizada. Foi apreendida a sua arma, foi submetida à perícia. Sim, foi apreendida a sua arma, foi submetida à perícia a sua arma. Em relação a você, você foi preso, foi submetido à perícia, o que foi feito em você? Eu fui preso de forma ilegal, me prenderam depois das 6 horas, adentraram na minha casa, todos armados de fuzil, e fizeram a revista, não encontraram nada, eu não ofereci resistência, não me levaram para fazer exame de corpo de delito, até hoje eu não fiz exame de corpo de delito, vocês podem verificar nos autos, ou seja, eles queriam mascarar alguma coisa, e não fizeram pólvora combusta na minha mão. Não fizeram exame de pólvora combusta, não fizeram exame nenhum em você para relacionar, vamos dizer assim, qualquer atuação sua no disparo dessa arma? Não, senhor. O único exame que eles pediram foi o exame da quebra de herb minha, a estação base rádio do meu aparelho celular. Só que foi dado o celular dentro da minha casa, não foi dado o celular lá o número do meu celular lá no rastro, onde aconteceu o crime. Inclusive eu não sei nem onde fica. Aí eles pegaram e sumiram com essa prova. Essa prova seria interessante, seria cabal para mostrar a minha inocência. Doutor Augusto, só me permita, até para contribuir para a defesa dele, se ele quiser justificar para o senhor. Fique à vontade, doutor. Até nesse tema de perícia. Quantos dias o senhor foi preso depois desse fato, senhor? 9 dias, meritíssimo. 9 dias? Certo. Então a pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte. Veja bem, é uma pergunta que se a gente fizer para uma criança, chegar com uma criança e dizer assim, olha, eu tenho aqui uma cenoura e tenho um bolo de chocolate. Alguém tem dúvida do que a criança vai querer? Então veja bem, a pergunta que eu vou lhe fazer agora. 9 dias depois de um fato, o senhor acha que exame de pólvora combusta da sua mão ainda vai ter algum resultado? É claro que não. Vai ser um resultado duvidoso, porque 9 dias já se passaram. O senhor me entendeu? Sim, senhor. Exato. Então, é isso que eu quero colocar aqui para o senhor se justificar para os senhores julgados, porque se um fato aconteceu, data tal, aí o senhor diz, eu fui preso, não fizeram nem pólvora combusta na minha mão. Qual era a relevância que ia ter um exame deste? 9 dias depois, o senhor sendo policial e manuseando arma todo dia. Pare com isso. Seu Renato, agradeço a contribuição, doutor Edson, ao nosso ilustre trabalho da Polícia Civil, que nós vamos ver aqui por ocasião dos debates, o belo trabalho do laudo pericial. O senhor tem conhecimento se esses projéteis que foram ditos, que foram extraídos dos corpos, se eles foram submetidos a alguma investigação, a algum exame, para comprovar realmente que eles estavam dentro daqueles corpos? Foi feito muitos meses depois. Só pegando o gancho do que o excelentíssimo senhor promotor falou, ele foi feito muitos meses depois. E sobre a pólvora combusta, queima os pelos da mão, do braço, até 15 dias, com certeza, até mais que isso, daria para ver que foi feito recentemente disparo. Então, sobre isso daí, dava para eles ter feito, só que como eles perceberam que eles estavam errando, eles não quiseram produzir provas
que fizesse com que a investigação fosse prejudicada. Eles queriam dar uma resposta de qualquer jeito, porque o Edmilson Rodrigues, na época, eu não lembro bem qual era o cargo que ele estava ocupando, ele colocou uma carta de moção, vários políticos colocaram carta de moção, então tinha um apelo público para que o crime fosse resolvido de qualquer jeito. Inclusive eles prenderam, não só eu, como outro inocente, o Hélito Albuquerque da Silva, que posteriormente ele foi absolvido no júri dele, ele provou que ele estava no quartel. E a senhora Maria que testemunhou aqui, ela tinha dito que conhecia o Hélito no dia do júri dele pelos olhos e pela voz, que ele já tinha abordado ela de novo, a mesma coisa. Só que ele trabalhava no batalhão de choque, um quartel que é aquartelado, ele só sai para missão. Então nunca ele estava numa viatura de Rotan patrulhando. Ela disse no depoimento que tinha sido eu e ele que tinha abordado. E o Hélito foi absolvido, a justiça foi feita, só que ninguém paga o que ele passou. Ele passou 3 anos e 6 meses comigo lá no CRECAM, sofrendo, chorando, porque um pai de família, quando ele é tirado da família dele, ele fica sem chão, só sabe quem já foi preso. É horrível. Então, com certeza, depois de 15 dias, ainda dá para fazer o exame sim de pólvora combusta. Quantas pessoas, o senhor recorda, quantas pessoas foram acusadas desse fato que estariam com você? Sim, senhor. Foi acusado eu, o Hélito Albuquerque da Silva, trabalhava no choque, hoje em dia é sargento da PM, um bom policial. Foi acusado o Alci, o Canã, o Canê, o Lourinho, o Penenga e o Chico, sendo que esses 5 aí, eu nunca tive contato nenhum com eles. O único que eu tive contato foi o Lourinho, abordando ele, só que ele não tinha nada, ele foi liberado. Eles eram pessoas de lá do Aurá, que a gente ouvia falar que eles faziam coisas erradas, mas nunca eu peguei eles fazendo algo errado, eu só ouvia falar, porque a gente também, nós policiais que trabalhamos na rua, nós temos as pessoas que combatem o crime, que não aceitam o crime e que acabam sendo informantes. Eles informam que acontece de tudo na área. Dessas pessoas todas, quantas existem presas? Dessas pessoas, as únicas pessoas que foram presas foi eu e o Hélito Albuquerque da Silva, por sermos policial militar. Os outros 5 ou 6 nunca foram presos. Mais uma pergunta para a gente entender, porque existe assim uma situação entre Ananindeua, Santa Isabel, Marituba, aí dá a entender que a pessoa se desloca ao bel prazer, à vontade própria. A gente sabe que as viaturas da Polícia Militar, elas têm uma numeração, onde nessa numeração é formado pelo batalhão dela e o número de ordem da viatura. A Rotan, ela obedece, ela segue uma área específica, ou a Rotan ela pode atuar em qualquer área dentro do estado? O nome Rotan, ele significa Ronda Tática Metropolitana, ou seja, ela atua tanto em Belém como nas regiões metropolitanas de Belém. Quando ela é deslocada para a parte de Belém, ela fica num determinado área naquele dia. Quando ela é determinada para uma parte da área metropolitana, ela vai para lá. E na época, antigamente, não existia o CIMI, que hoje tem no sul do Pará, no nordeste do Pará, e nós atuávamos muito nesses locais. Hoje em dia, já evoluiu muito, e nós temos os GTOs, os Grupos Táticos Operacionais, que eles estão fazendo agora a segurança do cidadão lá. Não precisa mais uma Rotan se deslocar para os interiores, apenas na região da capital e metropolitanas. Mas era possível, por exemplo, que uma viatura daqui de Belém tivesse que atender uma ocorrência lá em Vigia, por exemplo? Sim, quando se fazia necessário, o comandante da área fazia pedia o deslocamento da viatura, o comandante liberar, porque a Rotan é uma tropa de segundo esforço. Nós temos o primeiro esforço, que na minha época eram as EPOS, depois ela virou a ISP. Hoje em dia eu não estou lembrado, que eu estou muito tempo, 11 anos e 9 meses e 15 dias preso, e eu não sei como está se comportando agora o nome das viaturas de área, mas a Rotan era uma tropa de segundo esforço. Ela trabalhava quando a primeiro esforço não podia pedir o combate.
E assim como o BOP, que antigamente era qual é o terceiro esforço. Então nós trabalhávamos em tropa de segundo esforço, nós não trabalhávamos em primeiro esforço. Essa sua prisão é única e exclusivamente por este processo? Por outro processo você não tem, já respondeu, já foi absolvido? Sim, é única e exclusivamente por esse processo. Só esclarecendo o que aconteceu, quando eu fui preso por essa situação no dia 5 de setembro de 2011, no dia do meu aniversário, na minha festa de aniversário que eu estava comemorando. E aí o que aconteceu? Depois que eu caí preso, 3 meses depois, os delegados da divisão de homicídio, no afã de promoções e vendo que tinha uma oportunidade ali maior para eles aumentarem o DAS deles e aumentarem cargo, eles começaram a pegar todos os processos que existiam de mortes no Aurá e adjacências e verificaram os que alguma pessoa falava que poderia ser miliciano ou policial militar, e eles forçavam meliantes a falar que tinha sido eu. E nisso caiu 3 inquéritos a mais, eu já estava preso. Caiu mais 3 preventivas para mim, eu fiquei com 4 preventivas. E aí, daí então, veio os júris dessas 3 preventivas, que era do Antônio Clebson, que era o Queroba, era do Gabrielzinho, que era o Torre, de lá da GDA, de Ananindeua, e do Giovanni, que trabalhava como soldado do tráfico, da PCM, primeiro comando do Marighella, ao qual a família da dona Maria, que veio depor aqui, fazia parte. Eram 2 grupos criminosos que atuavam no Aurá. A GDA, que inclusive muita gente aqui conhece o Gordo do Aurá, que foi assassinado recentemente, era o líder, e o Dario era o Torre dele. Por esse motivo, ele tinha confronto contra o pessoal da PCM, que era o pessoal da galera que, esse pessoal que foram assassinados lá em Santa Isabel. Eles se matavam, mas entre a bandidagem, eles têm uma ética que eles não podem denunciar na polícia outro bandido, porque senão é feita uma conferência, eles são decretados. Você já deve ter vídeo visto de mulheres tendo o cabelo cortado por fazer parte de grupo de extermínio, de uma tal de CV, que na minha época não existia isso. CV está lastrado no mundo, horrível. Inclusive eu estava ali na carceragem, está escrito lá, CV, CRL, comanda o Pará, está escrito lá na carceragem, tudo escrito lá. Então, eram 2... Não existia CV no Pará naquela época, existia CV só no Rio de Janeiro, onde o Beira-Mar comanda de dentro dos presídios federais, o CV. E aí o que acontece? Mas já existia facções no Aurá e adjacências. A PCM, que era o primeiro comando Marighella, ao qual os filhos da dona Maria e do seu Raimundo eram os líderes da PCM, e os filhos, e eles se matavam com o pessoal da GDA, a galera do Aurá. Satisfeito, excelência. Senhores jurados, desejam fazer alguma pergunta ao acusado? Senhores jurados, desejam ir ao toalete antes de iniciarmos os debates? Pois não. Processo número 00227522-2011, 814-0049. Crimes, homicídio qualificado e associação criminosa. Réu Renato Cardoso do Carmo. Vítimas: Emerson de Moraes Santana, Nilde Cristiane Moraes, Jaqueline de Moraes Santana, Leonardo Serrão Costa, Ana Maria Moraes Sobral, Antônio Aldenir Moraes Sobral e Francisco Aurismar Moraes Sobral. Na tribuna da acusação, segunda Promotoria de Justiça, Dr. Edson Augusto Cardoso. Na defesa, na tribuna da defesa, Dr. José Augusto Colares Barata, OAB Pará, número 16932.
sentença, vistos, etc. Adoto como relatório o mesmo da decisão de pronúncia de ID número 709-20-560, 7092-565, 7092-569 e 7092-572, acrescido da instrução procedida neste plenário. Na fase dos debates, o douto promotor de justiça, Dr. Edson Augusto Cardoso de Souza, sustentou sua pretensão em plenário, pleiteando a condenação do réu nos termos da decisão de pronúncia, qual seja pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro, contra 7 vítimas, combinado com crime de formação de quadrilha armada, nos termos do artigo 288, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal Brasileiro. A defesa, por outro turno, representada pelo ilustre advogado Dr. José Augusto Colares Barata, OAB Pará número 16932, pleiteou a absolvição do acusado, sustentando em plenário a tese de negativa de autoria. Observadas as formalidades processuais legais, transcorreu sem anormalidades a sessão do Colendo Pretório Popular, que respondeu às séries de quesitos propostos, as quais restaram aprovadas pelas partes, não registrando em ata qualquer protesto. Formuladas as séries de quesitos conforme termos próprios, o Conselho de Sentença, reunido de forma secreta em conformidade com a lei, assim respondeu: na primeira série de quesitos em relação ao crime de homicídio qualificado praticado contra as vítimas Hermeson de Moraes Santana, Nildene Cristiane Moraes, Jaqueline de Moraes de Santana, Leonardo Serrão Costa, Ana Maria Moraes Sobral, Antônio Aldenir Moraes Sobral e Francisco Aurismar Moraes Sobral, por maioria de votos, respondeu afirmativamente aos quesitos de materialidade, autoria, bem como as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por outro turno, o Conselho de Sentença, ao responder o terceiro quesito obrigatório de lei, respondeu negativamente, não absolvendo o acusado. Quanto ao crime de formação de quadrilha armada, na segunda série de quesitos, tendo como vítima a sociedade, no primeiro quesito foi reconhecida a materialidade delitiva por maioria de votos do crime de formação de quadrilha armada. No segundo quesito também, por maioria de votos, o douto Conselho de Sentença reconheceu que o réu Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos como integrante da quadrilha armada referida no primeiro quesito. Ao responder ao terceiro quesito obrigatório de lei, o douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o acusado, encerrando-se assim a votação da segunda série de quesitos. Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos a responsabilidade criminal do pronunciado, Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio, por 7 vezes, o qual prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão, bem como pelo crime de formação de quadrilha, previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima a sociedade,
o qual prevê a pena de 1 a 3 anos de reclusão, aumentada até a metade em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal Brasileiro. Isto posto, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, brasileiro, paraense, solteiro, portador do RG 3848519, nascido em 5/9/1981, filho de Raimundo Nonato do Carmo e Maria Oneide Cardoso de Brito, atualmente recluso no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro, praticado contra as vítimas Emerson de Moraes Santana, Nildene Cristiane Moraes, Jaqueline de Moraes de Santana, Leonardo Serrão Costa, Ana Maria Moraes Sobral, Antônio Aldenir Moraes Sobral e Francisco Aurismar Moraes Sobral, bem como pelo crime de formação de quadrilha armada, tendo como vítima a sociedade, previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, em concurso material, nos termos do artigo 69 do mesmo Codex. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença recomendam uma reprimenda penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro. Atendendo às normas dos artigos 5968, ambos do Código Penal Pátrio, e artigo 492, a linha A, do Código de Processo Penal, assim como a decisão do Conselho de Sentença, fixarei a pena como segue. 1. Quanto ao crime de homicídio qualificado, quanto à vítima Emerson de Moraes Santana, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido de parcela de autoridade pública e merecedor de escrutínio mais rígido, segundo informativo do Supremo Tribunal Federal número 835. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não registra antecedentes criminais. É primário, haja vista a não existência de condenação transitada e julgado contra a sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo qual nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorá-la, no afã de utilizá-la para qualificar o delito, evitando assim o bis e idem. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que procederei à sua valoração em fase subsequente. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapolam o resultado abarcado na tipificação penal. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, da qual a pena base estipulo em 15 anos de reclusão,
Ausentes quaisquer circunstâncias, verifico, entretanto, a presença de duas agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ambas previstas no artigo 61, inciso 2, a linha C e D do Código Penal Brasileiro, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, pelo que agravo a pena em 1/6 por 2 vezes, fixando-a em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena que torno concreta, definitiva e final em 20 anos de reclusão e 5 meses, com fulcro no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio. 2. Quanto ao crime de homicídio qualificado, praticado contra a vítima, Nildene Cristiane Moraes, o réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido de parcela de autoridade pública e merecedor de escrutínio mais rígido, segundo informativo do STF, número 835. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não registra antecedentes criminais. É primário, haja vista a não existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo qual nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorá-la, no afã de utilizá-la para qualificar o delito, evitando assim o bis idem. As circunstâncias dos crimes foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso que dificultou a defesa da vítima, pelo que procederei à sua valoração em fase subsequente. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapolam o resultado abarcado na tipificação penal. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, qual seja a pena base de 15 anos de reclusão. Ausentes quaisquer atenuantes, verifica, entretanto, a presença de duas agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, nos termos do artigo 61, inciso 2º, alíneas C e D, do Código Penal Pátrio, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, pelo que agrava a pena em 1/6 por 2 vezes, fixando-se em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena que torno concreta, definitiva e final em 20 anos e 5 meses de reclusão, com fulcro no artigo 121, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio. Quanto ao crime de homicídio qualificado, quando a vítima Jaqueline de Moraes de Santana, o réu ao cometer o crime agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido de parcela de autoridade pública merecedor de escrutínio mais rígido, segundo informativo do STF 835, constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não registra antecedentes criminais, é primário, haja vista que a não existência de condenação transitada em julgado contra a sua pessoa. A sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorar, no afã de utilizar
de utilizá-la para qualificar o delito, evitando assim o bis in idem. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo qual que procederei à sua valoração em fase subsequente. As circunstâncias e as consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapolo o resultado abarcado na tipificação. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, condeno, atendendo às circunstâncias a decisão do soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, qual seja a pena base em 15 anos de reclusão. Ausentes quaisquer atenuantes, verifica, entretanto, a presença de duas agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no artigo 61, inciso 2, a linha C e D do Código Penal Brasileiro, devendo essas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, pelo que agrava a pena em 1/6, 2 vezes, fixando em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena, pena esta será considerada, mantenho a pena até aqui, torna concreta e definitiva, em 20 anos e 5 meses de reclusão. Com fulcro no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio. 4. Quanto ao crime de homicídio qualificado quando a vítima, Leonardo Serrão Costa, o réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos investido da parcela de autoridade pública, merecedor de escrutínio mais rígido, informativo do STF 835. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais, é primário, haja vista a não existência de condenação transitada e julgado contra a sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorar no afã de utilizá-la para evitar o delito, evitando assim o bis in idem. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que procederei à sua valoração em fase subsequente. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapolam o resultado abarcado na tipificação penal. Entretanto, o comportamento da vítima, Leonardo Serrão Costa, não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, qual seja a pena base de 15 anos de reclusão. Ausentes quaisquer atenuantes, verifico, entretanto, a presença de duas agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, artigo 61, inciso 2, alíneas C e D do Código Penal Brasileiro, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas, segundo entendimento jurisprudencial predominante, pelo qual agravo a pena em 1/6, 2 vezes, fixando em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena até aqui aplicada, razão pela qual torno-a concreta e definitiva em 20 anos e 5 meses de reclusão, com fulcro no artigo 121, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro. 5. Quanto ao crime de homicídio qualificado contra a vítima, Ana Maria Moraes Sobral, o réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido de parcela de autoridade pública e merecedor de escrutínio mais rígido, segundo informativo do STF, número 835. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais, é primário,
haja vista a não existência de condenação transitada e julgado contra a sua pessoa, sua conduta social e personalidade não forem investigadas, pelo que nada tenham a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorar, no afã de utilizar para qualificar o delito, evitando assim o bis idem, as circunstâncias do crime também foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que procederei à sua valoração em fase subsequente. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapola o resultado abarcado na tipificação penal. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, qual seja a pena base em 15 anos de reclusão. Ausente quaisquer atenuantes, verifica, entretanto, a presença de duas agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, qual seja o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Artigo 61, inciso 2, alíneas C e D do Código Penal Brasileiro, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes e genéricas, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, pelo que agrava a pena em 1/6, 2 vezes, fixando em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena que torna o concreto definitivo em 20 anos e 5 meses de reclusão. Confulcro no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio. Não havendo causa. Quanto ao crime de homicídio qualificado contra a vítima Antônio Aldenir Moraes Sobral, o réu a cometer o crime agiu com culpabilidade e grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido de parcela de autoridade pública, merecedor de escrutínio mais rígido e informativo do STJ 835, constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não registra antecedentes criminais, é primário, haja vista na não existência de condenação transitada e julgado contra a sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorar, no afã de utilizar para qualificar o delito, evitando assim o bis idem. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que procederei à sua valoração em fase subsequente. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapola o resultado abarcado na tipificação penal. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, qual seja a pena base em 15 anos de reclusão. Ausentes quaisquer atenuantes, verifique, entretanto, a presença de duas agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, artigo 61, inciso 2, alínea C e D do Código Penal Brasileiro, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas, segundo entendimento jurisprudencial predominante, pelo que agrava a pena em 1/6 por 2 vezes, fixando em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena até aqui aplicada, pelo qual a torno concreta e definitiva. Em 20 anos e 5 meses de reclusão, com fulcro no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio,
7. Quanto ao crime de homicídio qualificado, quanto à vítima, Francisco Aurismar Moraes Sobral, o réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido de autoridade pública e merecedor de escrutínio mais rígido. Segundo informativo do STF 835, constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais, é primário, haja vista a não existência de condenação transitada e julgado contra a sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, previsto no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorar no afã de utilizar para qualificar o delito, evitando assim o bis in idem. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo qual procederei à sua valoração em fase subsequente. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapola o resultado abarcado na tipificação penal. Entretanto, o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias a decisão do Soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, qual seja a pena base de 15 anos de reclusão. Ausentes as atenuantes, verifica, entretanto, a presença de duas agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido nos termos do artigo 61, incisos 2º, alíneas C e D do Código Penal Brasileiro, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas, segundo entendimento jurisprudencial predominante, pelo que agrava a pena em 1/6 por 2 vezes, fixando em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena que torno até aqui aplicada, razão pela qual torno concreta e definitiva, em 20 anos e 5 meses de reclusão, com fulcro no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio. 8. Quanto ao crime de formação de quadrilha, o réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido da parcela de autoridade pública, merecedor de escrutínio mais rígido, segundo informativo do Supremo Tribunal Federal, número 835, constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não registra antecedentes criminais, é primário, haja vista a não existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenho a valorar. Os motivos e as circunstâncias do crime são neutras, uma vez que típicos à capitulação legal. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapola o resultado abarcado na tipificação penal. Entendo que o comportamento da sociedade não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos, a pena base de 2 anos de reclusão. Não existem atenuantes agravantes a serem valoradas. Milita em desfavor do acusado a causa de aumento de pena, referente ao parágrafo único do artigo 288, pelo que aumento a pena pela metade em razão da gravidade dos delitos decorrentes da formação de quadrilha armada, fixando-a em 3 anos de reclusão. Uma vez ausentes as causas de diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena, razão pela qual torno concreta e definitiva, em 3 anos de reclusão.
Tratando-se de concurso material na forma do artigo 69 do Código Penal, somam as penas impostas. Fica assim o réu Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos, condenado a pena de 142 anos e 11 meses de reclusão, pelo crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro, e 3 anos de reclusão pelo crime tipificado no artigo 288, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, totalizando em 145 anos e 11 meses de reclusão. Pena esta que torna definitiva, concreta e final. Considerando a pena final, concreta e definitiva em 145 anos de reclusão e 11 meses, considerando a pena final, concreta e definitiva em 145 anos e 11 meses de reclusão, atribuída ao réu Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos, nos termos do artigo 75, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro, unifico as penas privativas de liberdade, ora impostas ao condenado, no afã de atender o limite máximo de 40 anos para o seu cumprimento. O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal Brasileiro, e, considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso 3º, combinado com o artigo 68 do mesmo diploma legal, será o inicialmente fechado. Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos, ante o quantum da pena ora aplicada impossibilitar tal conversão ou substituição, nos termos do artigo 44, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação civil dos danos decorrentes da conduta criminosa do condenado, haja vista a inexistência de pedido neste sentido, seja por parte do Ministério Público, seja por parte dos familiares das vítimas. Com base no artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, nego ao condenado Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos, o direito de recorrer desta sentença em liberdade e mantenho a sua prisão preventiva, tendo em vista as circunstâncias judiciais já consideradas, bem como por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, assim como em obediência ao disposto no artigo 492, a linha E do Código Penal Brasileiro. Expeça-se imediatamente guia provisória de recolhimento, tendo em vista tratar-se de réu preso. Custas na forma da lei. No que diz respeito à arma apreendida nos autos, decreto o seu perdimento em favor da União nos termos da Resolução número 134 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça, bem como nos termos do artigo 91, inciso 2º do Código Penal Brasileiro. Após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências. A. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, atendendo ao disposto do artigo 393, inciso 2º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 5º, inciso 57 da Carta Magna de 1988, fazendo-se as comunicações necessárias, inclusive aquelas de interesse estatísticos. B. Expeça-se as peças necessárias do processo referente ao condenado para a vara de execução penais para as medidas cabíveis e adotem-se todos os procedimentos de praxe em casos desta natureza. C. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, dando-lhe ciência da presente sentença. Sentença publicada em plenário
e partes intimadas neste ato, registre-se e cumpra-se. 16ª sessão do primeiro período de julgamento do Tribunal do Júri da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, realizada no plenário que leva o nome do saudoso desembargador Elzima Bittencourt, do Fórum Criminal da cidade de Belém. Belém, Pará, 20 de junho de 2023, Sara Castelo Branco Monteiro Rodrigues, juíza de direito titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.